Olá, como você está? Chegamos a uma aula que eu considero essencial. Apesar de ser um termo ou mesmo um conceito distante da realidade da maioria das pessoas, a gente precisa conversar um pouco sobre o trabalho da gestão de reputação. Sabe, ao longo do tempo, muitas pessoas têm falado sobre gestão de crises. Eu gosto de falar de gestão de reputação. Agora você pode se perguntar por que é tão importante. Eu acho que é importante que você entenda que nós precisamos aprender a gerenciar a boa imagem da igreja. Em momentos de crises, nós vamos trabalhar justamente para cuidar da reputação. Porém, nós precisamos começar antes no cuidado da reputação da igreja. Ok? Então, vamos falar sobre gestão da reputação. Vamos começar com a definição clássica de gestão de crises, ok? O que é gestão de crises? É um processo administrativo e comunicacional que consiste em ações de prevenção e ações também quando ocorrem crises que podem abalar a reputação e a imagem de uma determinada organização. Isso aqui está escrito no Manual de Gestão de Crises da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então é importante você ter esse material também, ok? Agora, nós não estamos, ou melhor dito, não somos imunes a problemas, acidentes, desvios de conduta ou outros diversos problemas de qualquer natureza. Por isso, o mais importante como líderes da igreja é estarmos preparados para lidar com essas situações quando os problemas chegarem. Então, eu estou te falando a ti, a você que é líder, que está participando desse curso. Então, é importante você entender como funciona a gestão da reputação e a gestão da crise, para que você tenha também ferramentas para saber como administrar esses momentos. Tá legal? Por isso, eu quero dizer que nós temos 3 objetivos quando falamos em gestão de reputação ou gestão de crises. Então vamos lá. O primeiro. Qual o primeiro, pastor? O primeiro é enaltecer as crenças, os valores e os princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o primeiro é enaltecer. Ok? O segundo é ajudar a preservar a identidade e a integridade da marca. Quando estou falando de marca, estou falando de forma técnica, ok? Vou dizer isso de uma outra maneira e vou repetir o segundo conceito porque é importante que fique claro. É preservar a integridade e a reputação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu utilizei a palavra marca intencionalmente para que você entenda que o nome da igreja é importante. O terceiro ponto que é importante aqui é colocar, em primeiro lugar, a segurança espiritual, emocional, mental e física de todas as partes. Por exemplo, em 2020 nós tivemos uma situação importante de crise. Uma criança foi abusada por um suposto missionário que estava hospedado nas dependências de uma igreja. O caso foi noticiado em veículos de circulação nacional e reportagem contava com uma resposta oficial emitida pela sede administrativa da igreja, naquela região. Eu vou deixar o link para vocês verem, está aparecendo agora na tua tela, vocês verem aí a imagem, né, que aparece, onde estava essa postagem, onde foi usado uma resposta oficial da igreja. Então, esse é um exemplo correto e concreto do que nós devemos fazer. Quando, pastor? É quando nos deparamos com esse tipo de situações. Então, como a gente tem que agir, é o importante para preservar a imagem da igreja. Por isso, gestão de reputação e gestão de crises é importante que você, como líder da igreja, conheça. Agora, vamos lá. É importante também que nós precisamos ter um ponto de vista comunicacional. Então,
Quando alguma coisa acontecer, você precisa entrar em contato com o departamento de comunicação da tua associação, da tua missão, juntamente com teu pastor distrital. Vou repetir esse conceito porque é importante. Você precisa entrar em contato com o campo, associação, missão, união, junto com teu pastor distrital. Para quê? Para gerir essa situação. Então você que é líder, você deve entrar em contato. Dessa forma você vai receber direcionamentos, ou diretrizes, orientações para conduzir o caso da melhor forma possível. Entendeu? Vamos avançar um pouquinho mais? Por que é importante isso? Porque você tem que entender que quando nós falamos, precisamos falar de forma estratégica. Então, nenhum membro de igreja local, isso aqui presta atenção porque é importante, nenhum membro ou líder da igreja local deve conceder entrevistas ou fazer comunicado de imprensa sem ter falado com a associação e a união, caso haja sido necessário. Então, quem faz o contato com a mídia? Se a mídia chegar, aí nós precisamos que esse contato seja feito pelos profissionais da área. Lembre de uma coisa, a exposição na mídia pode vir em diferentes níveis. Essa exposição pode ser local, ok? Agora, depois pode ser regional, ou pode chegar um momento no qual essa exposição é nacional. Então, por essa razão, é importante você entender que a gestão da reputação e da crise é importante porque conforme isso for escalando, nós vamos precisar de ações diversas e diferentes. Entendeu? Então, a tendência é que quanto mais grave é o assunto, mais exposição da mídia vai receber. Porém, é importante ressaltar que uma gestão de crises mal feita pode ser a responsável por aumentar a exposição e as proporções do problema. Está entendendo? Então é por essa razão que eu estou falando contigo. Então, se uma pessoa que está despreparada, que não sabe como fazer, começa a falar, aí pode dar um problema grande. Então, cuidado. Não é qualquer um que pode falar. Não que você não esteja preparado para falar. Não estou dizendo isso. O que estou dizendo é que precisa ter uma técnica, entender os contextos, para saber quando, como e o que falar. Então, lembre de uma coisa, a imprensa sempre vai querer informação. Então, quando nós passamos uma informação, nós temos que passar uma informação certa, correta, para cuidar o bom nome da igreja. Lembra o que eu mencionei do menino anteriormente? Casos como esse pode, em algum momento, fazer com que essas crises cheguem a lugares que nós não estamos pensando. Mas é importante que você, como líder, faça uma avaliação dos riscos, junto com o seu pastor. O que significa isso, pastor? É observar, é analisar os potenciais caminhos, os potenciais focos de problemas, os potenciais riscos. Então, eu sei que é um pouco pesado o que eu estou falando aqui contigo, mas é importante que você entenda que os riscos podem vir de vários lugares. Então, é preciso que você faça esse exercício agora na tua igreja. Quais são os riscos que eu posso ter de uma crise, pastor? Estrutura física. Uma igreja com uma instalação elétrica defeituosa pode causar um incêndio, um acidente, entendeu? Então é por essa razão que você precisa prestar atenção a esses detalhes que podem causar problemas. Então você faz um mapeamento de crises, de possíveis crises. Então, outra coisa que pode acontecer são situações que podem haver de pessoas. Ou seja, pessoas que circulam dentro da igreja, pessoas que trabalham na igreja. Então é importante também, imprescindível, que a liderança esteja atenta e vigilante a todos os movimentos das pessoas que estão naquele ambiente. Especialmente
Eu quero ser bem claro aqui, especialmente quando nós temos crianças, sob a responsabilidade da igreja. Vou repetir isso aqui porque é importante para você. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós estamos fazendo atividades ou nós estamos entregando algum tipo de atividade para as crianças. Precisamos tomar muito cuidado. Então, esse cuidado deve ser redobrado. Olha, os principais riscos envolvem a integridade física, emocional da criança, de pessoas vulneráveis e, às vezes, o que é mais triste, o mais difícil, os crimes de natureza sexual. Por quê? Porque uma vez que o menor está nas dependências da igreja, é de responsabilidade dos líderes proverem um ambiente seguro. Então, nós precisamos nos antecipar para que essas coisas não aconteçam. E caso aconteça, a liderança deve estar apta para ouvir as possíveis vítimas, acionar as autoridades se necessário e proteger o menor e a sua família. Então, é importante também estar atento a quem administra toda essa situação. E falando em administração, um outro ponto de potencial risco é a administração dos recursos da igreja. Pode ser, por exemplo, de uma outra denominação que pode ter acontecido, né? Uma outra denominação protestante que não administra os recursos como a gente administra, como a igreja adventista administra. Então, aos olhos do público, às vezes essas igrejas, essas denominações, administram as coisas de forma diferente. Entendeu? Então, por essa razão é importante que você, como líder, também preste atenção a como nós administramos. Porque podemos ser colocados na mesma categoria que essas igrejas evangélicas e nós não somos iguais. Entendeu? Então, o relacionamento com o dinheiro é muito importante. E é aqui que entra o princípio de fugir da aparência do mal. Então, por que você, como líder, tem que estar prestando atenção a essas coisas? Porque você tem que ajudar a cuidar a imagem da igreja. Você tem que estar antenado, você tem que estar atento. Nós precisamos estar atentos às movimentações financeiras, a como estão sendo organizadas as coisas, se estão ou não sendo organizadas de forma transparente. Então, como líderes, nós precisamos prestar atenção. Por quê? Porque, afinal, se a gente faz bem as coisas, nós não temos nada a esconder. Entendeu? Está seguindo a linha de pensamento? Sim. Olha, é importantíssimo. Gestão de crises e gestão de reputação é importantíssima, como na saúde física, é importantíssima a prevenção. Sim. Agora, olha, uma outra coisa importante são as declarações públicas. Cuidado com isso. É importante você prestar atenção, porque desde que começou a pandemia, começou um número de cultos e eventos transmitidos pela internet, e isso também trouxe um desafio. Claro, uma bênção por um lado, estamos falando, pregando o evangelho através da internet, muitas mais pessoas começando a assistir os nossos cultos, mas por outro lado, a nossa igreja se tornou uma igreja com teto de vidro. Entendeu? Então as pessoas hoje estão enxergando aquilo que está acontecendo dentro das nossas pregações, dentro das nossas quatro paredes. Por quê? Porque o púlpito agora tem uma exposição completamente diferente. Então nós precisamos tomar cuidado com declarações de cunho ideológico, de cunho político, partidarista. Então, por que, pastor, nós precisamos tomar cuidado? Simples. Porque aí nós temos uma potencial situação de crise para ser administrada. Então nós precisamos tomar cuidado também com as pessoas que pregam no púlpito, quando, principalmente, os nossos cultos estão sendo transmitidos pela internet. Aliás, sempre, mas com mais razão quando estão sendo transmitidos. Então, é importante lembrar que nós não defendemos nenhum ponto de vista específico, a não ser o ponto de vista da própria Bíblia. Então, nossos cultos, nossos púlpitos, têm que ser púlpitos onde a Bíblia é aberta,
onde não as opiniões pessoais são apresentadas, mas a Bíblia e Jesus é apresentado. Está entendendo? Então você como líder precisa cuidar desses detalhes. Agora, deixa agora trazer um pouquinho mais de técnica no negócio, pode ser? Sim? De acordo com alguns estudiosos, como Baker, em um livro que se chama Administração de Crises e Modelos para Administradores, um livro que foi publicado no ano de 2008, ele diz que a marca, no nosso caso o nome da igreja, é a promessa grande, ou é uma promessa, a grande ideia e as expectativas que residem na mente de cada consumidor a respeito de um produto, de um serviço ou de uma empresa. Então, o que é a marca? É a expectativa que as pessoas têm. Então, dessa forma, nós entendemos que quando uma crise acontece, essas expectativas são quebradas e há o que podemos chamar de decepção, desapontamento por parte do público. Então, é a nossa responsabilidade como líderes de comunicação, como líderes da igreja, zelar pela imagem da igreja adventista do sétimo dia. Por quê? Porque uma boa reputação faz com que a gente tenha bons resultados e nós possamos atingir as pessoas de formas diferentes. Então, se nós somos uma igreja de portas abertas, nós precisamos também ser uma igreja que abraça pessoas. Então, aquilo que nós pregamos é aquilo que nós precisamos viver. Então, a nossa reputação tem que preceder as nossas ações. E as nossas ações têm que confirmar a nossa reputação. Então, voltando à questão daquilo que nós pregamos. Quando nós pregamos Jesus, nós pregamos a Bíblia. Quando a gente vive aquilo que nós pregamos, então nós estamos constantemente criando a expectativa e a esperança nas pessoas de que nós realmente somos uma igreja. A igreja da esperança e a igreja do livro e a igreja da Bíblia. O que tem a ver isso com comunicação? Tudo. Porque quando as pessoas chegam na igreja adventista do sétimo dia, já sabem quem são, quem nós somos. Porque nós administramos a nossa reputação. Para que quando cheguem os momentos de crises, nós consigamos também continuar dizendo quem nós realmente somos. Hoje em dia, uma crise de imagem não acontece só quando sai uma notícia no jornal. Não. Com os meios de comunicação rápidos como WhatsApp, YouTube, redes sociais, as coisas podem escalonar de forma rápida, ou muito mais rápida que em outros momentos. Então, por isso, querido líder, eu vou dizer isso aqui com muito carinho e muito respeito, ok? Então preste atenção no que eu vou dizer. Querido líder, cuidado com aquilo que você compartilha no teu grupo de WhatsApp. E cuidado especialmente com as fake news. Porque quando você, como ancião, como líder da igreja, está compartilhando uma informação que ela vem carregada de falsa informação, você está criando uma crise de credibilidade naquilo que você está compartilhando, porque você não está falando a verdade. Então nós vemos muitas histórias sendo espalhadas por grupos de Telegram, de WhatsApp, falando sobre diversos assuntos complexos, sobre a vida privada de pessoas. Então, caso você receba esse tipo de mensagens, posso te dar um conselho? Vai lá no site oficial da igreja, porque é de lá que saem as notícias verídicas, reais, checadas pela igreja. Então, noticias.adventistas.org é o site que você tem que ir para ver se isso que você está compartilhando é real. Agora, se essa informação não está lá no nosso site, então pode ser que seja falsa. Então, a grande pergunta é por que você está compartilhando? Entendeu? Então, não seja um divulgador de notícias falsas ou fake news. Você é um líder da igreja. Então, não potencialize as crises divulgando notícias que não são verdadeiras. Cheque a informação. Vai lá no nosso site. Entendeu? Então, nós precisamos de você como líder. Nós precisamos que você seja parte dessa liderança que cuida da gestão da reputação, da gestão das crises em todos os momentos. Então, faça a prevenção. Compartilhe só aquilo que você sabe que é real. Porque a sua igreja é muito mais que um nome.
A sua igreja representa o Deus do universo. A sua igreja representa ao nosso Senhor Jesus Cristo. A sua igreja representa a Bíblia. E você faz parte dessa igreja. Então, meu querido líder, vamos juntos a cuidar da imagem da igreja? Deus está guiando essa igreja. Deus está guiando esse remanescente neste momento da história da humanidade. Então, no modo de falar, no nosso modo de agir e também no nosso modo de conduzir as situações difíceis, pense sempre, o que Jesus faria nesse lugar? O que Jesus faria nesse caso? Haja com mansidão. Busque pessoas que possam te ajudar tecnicamente. Evite espalhar o pânico. E principalmente, eu vou falar isso com todas as letras, evite a fofoca. Ok? Esse é o trabalho que nós como líderes devemos exercer. O papel do ancião é ser uma figura na qual a igreja pode confiar. Então tome cuidado. Faça a sua parte. Porque você como líder tem que cuidar da imagem, da reputação e da comunicação da igreja. Que Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo módulo. Te espero por aqui.